Hello there, and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. E nós estamos aqui na nossa 29ª aula da série Dissecando Frases em Inglês. Uma série totalmente diferenciada de tudo que você já viu aqui na internet, para que você possa aprender a falar inglês de verdade e de forma prazerosa, acredito eu, com aquela pitada especial da psicologia dentro do ensino linguístico, como já é de praxe dentro da nossa metodologia APL, metodologia praticada na Wave, Active Practical Learning, onde o aprendizado do aluno, você, acontece de forma ativa e prática. E na frase de hoje nós temos You have been assigned this mountain to show others it can be moved. Nós vamos falar sobre essa frase hoje. A frase quer dizer que a você foi dado essa montanha, para que você possa mostrar para outros que essa mesma montanha pode ser movida, pode ser ultrapassada. É óbvio que nós temos aqui uma ideia, né, por trás dessa frase. E eu quero já começar a nossa aula de hoje dizendo para você que não importa o que você está vivendo hoje, eu sei que pode ser difícil, pode ser doloroso, pode ser... E olha, isso independe de grau, de nível social. Todos os seres humanos possuímos os nossos próprios dilemas, não é? De tempos em tempos nós vivemos os nossos baixos. A vida é feita disso, altos e baixos. Então existem momentos nos quais nós estamos em baixo, existem momentos nos quais nós estamos no alto. O importante, e aí entra aqui a parte que eu acabei de começar a frase dizendo, né? Não importa o momento no qual você está dizendo, o importante, não importa o momento no qual você está vivendo, o importante é que você diga para você mesmo que vai passar, como dizia o filósofo Pantarrey, e que você entenda que esse momento, esse exato momento, pode e deve ser utilizado não somente para crescimento seu, mas também para crescimento de outras pessoas posteriormente. Quando você vencer essa batalha, quando você subir essa montanha, quando você ultrapassar essa barreira, você poderá usar esse momento, exatamente esse momento, essa história, tudo isso que você está passando hoje, para impulsionar outras vidas, para alegrar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, dizendo sim, é possível vencer. E se você acha que eu estou tirando isso de livros, né, de historinhas contadas a mim, ou de experiências não vividas por mim, saiba que há pouco mais de 5 anos atrás eu dormia na rua e passava fome, literalmente. Então eu sei o que está por baixo, tá? Eu sei exatamente o que é estar por baixo. E hoje, a vida que eu vivo hoje, ela é completamente diferente da que eu vivia há pouco mais de 5 anos atrás. Então, saiba que há um jeito, há uma forma, há um caminho, e você vai descobrir isso, você vai resolver isso na sua vida. E aí, da mesma forma que eu uso isso a meu favor, hoje, para crescimento, e uso isso a favor de outras pessoas também, para crescimento de outras pessoas, para impactar outras vidas positivamente, você também vai fazer isso no futuro. Então, eu volto a dizer, não importa o que você está vivendo hoje, não olhe para o problema, mas busque uma solução para o mesmo. Não olhe para o problema, mas entenda que é conhecimento que te separa daquilo que você quer alcançar na sua vida. Foi assim que eu mudei a minha história. Eu entendi que o que eu sabia havia me levado até onde eu estava. E era o que eu não sabia que me levaria até onde eu deveria, ou onde eu queria chegar, né? E deveria chegar com todo o potencial que eu acreditava ter. Você também tem esse potencial dentro de si. E você pode voar voos mais altos, voos de águia, que voam acima das tempestades, onde, independente daquilo que aconteça com você, você esteja feliz. E me levou bastante tempo para chegar nesse nível de aprendizado, em que, independe do que aconteça na minha vida, eu estou feliz, porque eu entendi que a felicidade não depende de outras pessoas e nem de outras circunstâncias, e nem daquilo que eu possuo ou deixo de possuir, mas está comigo mesmo em Deus. Então, saiba disso, você pode e você vai vencer essas barreiras. Eu já comecei a aula de hoje dando aquela pitadinha especial para você ter esse ponto de motivação, mas saiba que motivação passa. Certa vez eu estava palestrando num evento e uma pessoa após evento veio falar comigo, dizendo, poxa, Marcelo, eu estou super motivado e tal, estou muito feliz, muito obrigado, e eu bati nas costas dessa pessoa e disse, olha, tá motivado? Tô!
Muito ou pouco? Muito! E aí eu disse, vai passar. Vai passar. E a pessoa olhou para mim e falou, como é que é? Eu falei assim, vai passar. A motivação é igual banho. A gente precisa tomar todo dia, porque ela passa. Não dá para você tomar um banho por dia, né? Ou, desculpa, um banho por semana. Você precisa fazer isso todos os dias para ficar limpinho, porque senão a sujeira impregna e a limpeza passa. Assim é a motivação. Não dá para se motivar apenas uma vez de tempos em tempos. Você precisa aprender a se automotivar cotidianamente. Vamos falar um pouco mais sobre isso na nossa aula de hoje e, obviamente, todo o conteúdo linguístico para você falar inglês de verdade. E começando do começo, nós temos aqui You have been assigned. Logo de cara, nós temos algo que já foi trazido aqui, já foi tratado dentro, inclusive, das nossas aulas aqui mesmo na nossa série de Secando Frases em Inglês. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, recomendo que você faça isso. Porque esse início de frase está dizendo assim, you have been assigned. E quer dizer que a você foi dado, ok? Basicamente é isso. Você foi selecionado, né? Você foi designado ou designada. Em inglês nós não temos gênero para essas coisas. Então, a palavra assigned, ela pode ser sinônimo, ela é sinônimo de designated. Então, você pode usar assigned ou pode usar designated, e funciona do mesmo jeito. Ambas são designadas, selecionadas, ok? É para isso que você está aqui. Então, assigned. You have been assigned. Só que antes disso, nós temos um have been. E esse have been aqui, ele quer dizer que aconteceu no passado, mas que você não sabe exatamente quando. E isso nós falamos sobre esse assunto anteriormente, né? Por isso, eu trouxe aqui a pergunta para você, olha, when? Quando? Quando que aconteceu? Quando que você foi designado? Essa montanha, quando é que ela foi entregue para você? Eu não sei, não sabemos. E eu, em inglês, tenho uma estrutura gramatical que eu uso para falar sobre coisas que eu não sei quando aconteceram. Em português, isso pouco importa, né? Se a gente sabe quando ou não sabe quando, não faz diferença. É tudo passado para a gente. Mas em inglês, quando eu falo sobre alguma coisa que aconteceu num passado e eu não sei exatamente quando isso aconteceu, eu preciso utilizar o present perfect. E aí eu trouxe aqui, na verdade, essa estrutura, não somente do present perfect, mas agora com o verbo to be, né? Ó, have been assigned. Have mais been mais past participle. E trouxe um outro exemplo para você, olha. You have been given the chance to speak English. A você foi dada a chance de falar inglês. Mas, para que você fale inglês, você precisa de agir, de fazer isso acontecer na sua vida, de seguir o passo a passo que eu entrego aqui para você. Agora, quando que essa chance foi dada a você? No passado, em algum lugar no passado. Quando exatamente eu não sei. Eu não sei se você está assistindo essa aula pela primeira vez, se você já assistiu outras aulas no passado, mas se você está caindo aqui pela primeira vez, a você foi dado a chance de falar inglês fluente. No início da aula, o fato de você ter caído aqui já foi apresentado para você uma oportunidade. E se isso aconteceu há 3, 4, há 28 aulas atrás, aqui levando enquanto a nossa série, eu, particularmente, não sei. Por isso, eu sou obrigado a usar essa estrutura gramatical. Have been, tá bom? Então, you have been assigned, you have been given. E aí eu sempre vou usar esse passado particípio do verbo. Todo verbo em inglês, ele possui três formas, digamos assim, em português também. Então, nós falamos presente, tá? Então, vamos supor, vamos pegar o verbo give, dar. Então, ó, dar, verbo dar, give, to give, presente. Depois nós temos o passado dele, gave, passado do verbo give, gave, deu, né? E aí a gente vai para o passado particípio do verbo. Em português seria dado, em inglês, given. Give, gave, given. Dar, deu, dado. Entendeu? É assim que funciona. Então, a gente usa essa estrutura em inglês igualmente, assim como no português, essa terceira forma do verbo, né? E muitos alunos me perguntam, Marcelo, como que eu descubro qual é o passado particípio dos verbos?
Tem alguma lista, alguma coisa? Tem lista. Posso estudar? Não recomendo. Mas como assim, Marcelo? Você não recomenda que eu pegue a lista e fique lendo, tentando decorar essa listinha? Não, não recomendo. Então, o que que você recomenda? Eu recomendo, particularmente para você, aprender fazendo. A melhor forma de se aprender alguma coisa é fazendo. É assim que se aprendeu o português. Ninguém te apresentou nenhuma lista de verbos irregulares, né? Nenhuma lista de passado particípio, nenhuma estrutura gramatical quando você era criança. Nada lhe foi apresentado. O que lhe foi apresentado é puramente o idioma. Puramente. E você escutava e repetia. Se você cresceu numa casa onde o português falado era um português mais culto, certamente você aprendeu esse português mais culto, mais elaborado, com a conjugação dos verbos mais acertada. Se você cresceu em uma casa onde o português não era tão bom assim, é esse português que você aprendeu. Entende? E talvez você tenha polido o seu português mais para frente na escola ou no conviver com outras pessoas, mas inicialmente o que lhe foi apresentado foi o que foi adquirido por você. Inglês, principalmente na hora de aprendermos esse segundo idioma, deve funcionar do mesmo jeito. É a forma mais simples, mais fácil, mais rápida, mais prática, muito mais eficiente de se aprender. Ao invés de você ficar pegando listinha e tentar decorar as coisas, tente experimentar o idioma. Tente ouvir e falar o idioma. Pratique a fala, porque falando você certamente aprenderá a falar, tá bom? E cometendo seus erros, você aprenderá com os mesmos, como foi feito quando você era criança. Então não tenha medo, se jogue, experimente de fato e você chegará lá, tá? Eu coloquei aqui para você a estrutura. Have been mais passado particípio do verbo, né? Para você falar em uma situação como essa, mas você pode alterar, por exemplo, o passado particípio do verbo para falar sobre outras coisas, como eu disse aqui, have been given, né? E aí você pode have been worked, have been done, have been played, e assim sucessivamente, tá? Mas pratique, pois a prática te leva à evolução. Perfeição não existe, mas a prática te leva à evolução. Show? Então, nós começamos com you have been assigned, ou seja, a você foi dado, você foi designado. Designado com o quê? Com essa montanha, with this mountain. E aqui na palavra mountain, eu quero passar para você a forma certa e a forma comumente utilizada, tá? Da pronúncia dessa palavra. Por quê? Muito comumente você vai ouvir essa palavra mountain sendo pronunciado mountain, ok? Olha, não sei se você reparou, eu engoli o T. Mountain, ok? Com pronúncia do T, agora mountain. Viu? Mountain. This mountain. É muito comum isso. Não é correto, tá? Diga-se de passagem, não é correto, mas é extremamente comum. Então, é importante você saber as duas formas, porque quando você estiver assistindo um filme, possivelmente você vai escutar mountain. Quando você, dependendo do diálogo que está sendo, né, praticado ali no filme, se você estiver ouvindo uma música, possivelmente você vai escutar mountain. Se você talvez viajar para fora do país ou conversar com um nativo num diálogo mais informal, possivelmente você vai escutar mountain, ok? Então, é óbvio, novamente eu vou dizer, não é a forma correta de pronunciar a palavra, mas é extremamente praticado. E você pode escolher a forma na qual você vai falar, né? Caso você queira dizer mountain ou mountain, você quem decide. Mas a forma na qual o outro vai dizer para você, isso você não tem escolha. Então é importante que você se treine para compreender o que o outro diz para você, independente de. Beleza? E aqui eu trouxe um outro conhecimento além para você, começando com a palavra this. Vamos falar também, primeiramente, aqui sobre a pronúncia dessa palavra, porque ele escreve-se com um i, mas o i em inglês nas palavras, muitas vezes, possui um som de e, não de i. Então, eu vejo muitas pessoas pronunciando this. Não dá. Porque senão você está mudando o sentido e já já você vai entender por quê. Quando você fala essa palavrinha primeira aqui, ó, igual nós temos no exemplo, a pronúncia correta é this. Óbvio, nós temos um TH vozeado aqui, né, com a língua entre os dentes. Já falamos sobre isso também em aulas anteriores. Recomendo que você assista às aulas anteriores da nossa série de Secando Frases em Inglês, para eu não ficar aqui repetindo a mesma coisa para você. Mas lembre-se, esse TH é um TH vozeado e a língua assim vem entre os dentes, ó. This. E o som aqui é de E.
E, this. Show? This mountain. E eu coloquei um outro exemplo para você. This is a great book. Quando eu falo this is a great book, eu estou dizendo que esse é um livro ótimo, né? Um grande livro, um maravilhoso livro. This is a great book. Ok? This. Na segunda palavra, nós temos o that. Então, o this é como se eu dissesse, eu estou falando de alguma coisa no singular, mas que está perto de mim. Então, eu posso falar, por exemplo, do celular, né? Aí eu falo, this is a great cell phone. Posso falar do livro, ó. This is a great book. This is a great book. Tá? Então, eu estou falando de algo no singular e que está perto de mim. Se essa coisa estiver longe de mim, no singular, for uma coisa só, mas estiver longe de mim, o celular está longe de mim agora, eu digo that. Se o livro está longe de mim, eu digo that. Então, mais uma vez, TH vozeado. That. That is a great book. That is a great book. Ok? This is a great book. That is a great book. Então, eu estou apontando para algo que está distante, mas é uma coisa só. Se eu estiver falando no plural, ou seja, se forem 2 livros, ok? Ó, 2. Agora são 2 livros. Se forem 2 livros, eu preciso usar these. Olha só como que é. A primeira palavra é this. Lembra que o I tem som de E? Agora, o E tem som de I. Então, eu pronuncio these. Por isso que se você fala these no primeiro, você muda o sentido. Ao invés de você falar para 1, você está falando para 2, quando, na verdade, você está referindo-se apenas a 1. Entende o que eu quero dizer? Então, ó, these are great books. E os 2 estão perto de mim. 2 ou mais, né? Nós estamos falando no plural. Então, these are great books. These are great books. Quando esses mesmos livros estiverem longe de mim, aí eu sou obrigado a usar those. Those are great books. Those are great books. Então, recapitulando. This, para perto, para uma coisa só, this. That, para longe, para uma coisa só, that. These, para perto, mas são várias coisas, olha a pronúncia, hein? These. E those, para longe, mas são várias coisas também. 2 ou mais. Beleza? Ficou claro? Então, this mountain that has been assigned to you, né? Ó, essa montanha que foi o quê? Que foi designada a você, é para você to show others. Ó, então, this, ó, novamente, you have been assigned this mountain to show others. O que quer dizer? Para show. Muita gente confunde essa palavra, né? Porque pensa no show do cantor famoso, né? E show em inglês significa demonstrar alguma coisa. Então, eu até coloquei aqui, ó, demonstrate. Demonstrate é mais cognato, né? Parece mais com português. Então, to demonstrate others, to show others, para mostrar, para demonstrar para outros. E aqui nós estamos usando outros, plural, tá? To show others. Poderia até entrar em detalhes aqui também sobre a palavra other, mas isso já fica para uma próxima aula. E aí, ó, olha o exemplo que eu trouxe para você. If you want to speak fluent English, let me show you how to do it. Quando eu uso esse show aqui, eu estou dizendo, deixe-me mostrar, deixe-me demonstrar para você como fazer isso. Se você realmente quer falar inglês fluente, deixe-me demonstrar. Let me show you how to do it. Compreende? Entendeu agora? Show, usado para um show de um cantor famoso e tal, a gente usa a palavra concert. É outra palavra. Então, aqui é mostrar ou demonstrar alguma coisa. Beleza? Então, to show others. Dando sequência, it can be moved. E aqui nós temos o finalzinho da nossa aula. It can be moved. It can be moved. Eu estou dizendo que essa montanha, que aqui está sendo representada pelo it, né? Para falar lá da montanha, para não se repetir a palavra montanha novamente, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada, ela pode ser retirada do caminho. It can be moved. Novamente, nós temos a pronúncia do I com som de E. Não é it, é it. It. It é comer, escreve-se com E. E aí o E tem som de I, tá vendo? Não é sempre, tá? Não é sempre. Nós estamos falando de padrão linguístico. E quando nós estamos falando de padrão linguístico,
A maioria das vezes é assim que acontece. Existem exceções, obviamente. Então, aqui nós estamos falando do I com som de E para a maioria das vezes. It é um exemplo. It can be, ao E com som de I de novo, be. Moved, ao E de novo com som de I. It can be moved. Beleza? Então, it can be moved. A pergunta que eu deixei aqui para você, e que eu gostaria que você, por favor, deixasse aqui nos comentários para mim, a resposta é: Is there an obstacle in your life that needs to be moved? Em outras palavras, existe um obstáculo, qualquer um, obstáculo na sua vida que precisa ser retirado da sua vida, precisa ser vencido por você, precisa ser ultrapassado por você? Existe algum obstáculo que você hoje esteja vivendo na sua vida? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco mais sobre isso, quem sabe eu não posso te auxiliar ainda mais nessa situação, tá? Ok? Beleza. Então a frase foi: You have been assigned this mountain to show others it can be moved. E acredite, a você foi dada essa montanha para que você, ao vencê-la, possa mostrar para outras pessoas, assim como eu venci a minha própria montanha. E óbvio, existem outras montanhas na minha frente que eu preciso vencer igualmente. Mas a montanha que eu venci de pouco mais de 5 anos atrás, dormindo na rua e passando fome, literalmente, essa hoje é usada para mostrar para outras pessoas que elas também podem vencer. E aí, essa montanha que você está vivendo hoje, esse desafio que você está enfrentando hoje, saiba que você também pode vencer. Talvez o seu desafio maior seja falar inglês fluente, né? Marcelo, para mim hoje se resume em falar inglês fluente. Essa é a minha maior montanha, o meu maior desafio. Como é que eu faço? E aí eu falo para você, acesse o site waveidiomas.com, está aqui na descrição dessa aula, está também aqui ó, no canto inferior direito da tela, e você pode participar da imersão inglês fluente Wave. E participando da imersão inglês fluente Wave, você vai receber o passo a passo que você precisa para vencer essa montanha, essa barreira da fluência. Talvez você já consiga entender alguma coisa do inglês, talvez você já tenha algum vocabulário linguístico, já tenha estudado no passado, mas ainda não fala. E talvez você esteja começando do absoluto zero, está tudo bem. O que importa é o objetivo. Você tem um objetivo claro, muito bem definido na sua vida? Você já sabe que falar inglês fluente é algo que você realmente deseja e já entendeu que isso vai mudar a sua história por completo? Então acesse o waveidiomas.com. É gratuito. Eu vou entregar todo esse conteúdo para você dentro da imersão, mas você precisa agir, você precisa fazer isso acontecer na sua vida. E se você deseja receber também o PDF da nossa aula de hoje, você pode mandar uma mensagem diretamente para mim, no meu WhatsApp pessoal, está aqui aparecendo aqui na tela, 32, código de área, 98810-3208. Eu, pessoalmente, falarei com você, terei o maior prazer em ajudar, tá? Então fica aí o meu convite para você. Deixa aqui nos comentários qual é o seu maior obstáculo nesse momento. E vamos juntos vencer essa batalha. Juntos, nós somos mais fortes. E juntos, nós conseguimos voar voos mais altos e chegar mais distante do que sozinhos. Forte abraço, espero que você tenha gostado. Take care and I'll see you next time.